Aleluias, como é bom estar nessa noite na presença desse Deus, cara. Realmente é o melhor lugar do mundo é estarmos na presença de Deus, porque muitas vezes chegamos aqui tristes, abatidos pelas circunstâncias da vida, mas começamos a adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, e automaticamente nós somos edificados, automaticamente nós somos renovados, e mesmo diante de dias de tribulações, nós encontramos alegria, encontramos paz em nossos corações. Então, não deixa de cultuar nunca, independentemente das circunstâncias, independentemente dos problemas que surjam, que você consiga encontrar forças para estar de fato na presença do nosso Deus. Queridos, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Gálatas, epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos que estavam na Galácia. Eu quero dar continuidade ao que eu venho tratando com vocês aqui. Carta escrita por Paulo aos irmãos que estavam ali na Galácia. Então, carta aos Gálatas. Querido, nós estamos estudando essa carta de uma forma expositiva e é sempre necessário, antes de eu iniciar, eu contextualizar, eu trazer um pouquinho do que já foi dito anteriormente, para que aquelas pessoas que estão participando hoje pela primeira vez consigam se entrosar e entender o porquê de Paulo ter escrito essa carta. Então, eu estarei aqui contextualizando, estarei aqui trazendo uma pequena reflexão sobre o que já foi dito, do contexto histórico dessa carta, para nós termos uma compreensão bem mais aprofundada dessa carta, inclusive as pessoas que estão hoje pela primeira vez. Então, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma província na Galácia, a irmãos que se encontravam naquele contexto. Então essa é uma carta considerada uma carta circular, que é uma carta que ela circulou, ela foi lida por várias igrejas naquele período. Por isso é que no versículo de número 1 e versículo número 2, Paulo vai direcionar-se e dizer às igrejas da Galácia. Então não foi uma carta direcionada apenas a uma igreja, mas a um contexto, a algumas igrejas que ali se encontravam. Mas também nós observamos que o apóstolo Paulo ele tinha alguns propósitos com essa carta, algumas metas com essa carta, porque toda carta escrita ela tem um objetivo a ser tratado. Ninguém escreve uma carta para outra pessoa sem ter um foco, sem ter um propósito, sem ter objetivos de fato a tratar. E como nós mostramos na primeira aula, na primeira mensagem dentro dessa série, os Gálatas, nós mostramos que Paulo ele enviou essa carta com o objetivo de chamar a atenção dos Gálatas pelo fato deles estarem deixando o verdadeiro evangelho. Paulo tinha pregado para eles um evangelho que mostrou para eles que o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário foi o suficiente para que todo o ser humano consiga assim ter vida eterna em Cristo, consiga ter salvação em Cristo. Porém, depois que Paulo saiu dessas cidades, alguns judeus convertidos ao cristianismo, alguns fariseus convertidos ao cristianismo, eles voltaram lá onde Paulo tinha pregado,
e digamos que eles estavam desfazendo aquilo que Paulo tinha pregado. Chegaram para Paulo e disseram: olha, a verdade é que Paulo não pregou o evangelho como deveria ser pregado. Paulo contou apenas uma meia verdade para vocês. Vocês precisam crer em Jesus, mas também vocês precisam ser circuncidados. E a partir do momento que esses pregadores do judaísmo pregavam essa mensagem, que você precisa crer em Jesus, mas também se circuncidar, era como se porventura o sacrifício de Cristo não fosse completo, não fosse o suficiente, não fosse repleto. Então seria um sacrifício insuficiente. Paulo, tomando conhecimento desses pregadores, Paulo na realidade envia essa carta para, na realidade, chamar a atenção desses irmãos gálatas aqui. E Paulo vai dizer que estava surpreso como tão depressa eles estavam deixando o verdadeiro evangelho. E nós tratamos aqui em pregações passadas sobre a inconstância dos gálatas. Nós mostramos aqui uma igreja que era inconstante, uma igreja que cria em Jesus, mas que com muita facilidade deixava de crer em Cristo. E mostramos que isso acontece nos dias atuais. Infelizmente, há uma geração muito inconstante, há uma geração que chora com muita facilidade, há uma geração que pula com muita facilidade, mas que com muita facilidade também se esquece, deixa, se afasta de Cristo. Precisamos nos tornarmos de fato cristãos, que de fato viva uma vida racional. Conversando com algumas pessoas, e não apenas com uma pessoa, mas com algumas pessoas, sempre existe uma argumentação: pastor, eu não estou sentindo mais Deus no culto, e pelo fato de eu não estar sentindo Deus, tem sido gerado um esfriamento dentro de mim. Cara, é bom sentir Deus, é gostoso sentir Deus, mas nós temos que entender que a nossa fé não é baseada no que sentimos, mas é baseada no que cremos. Então nem sempre você vai estar disposto, teu próprio corpo físico nem sempre estará com muitas motivações de sentir Deus, mas mesmo não sentindo Ele, eu tenho que crer, eu tenho que ter razão, consciência que Ele se encontra entre nós e que as minhas orações são ouvidas por eles. Amém? Então nem sempre a fé é uma questão de sentir, mas de crer, de razão. Mesmo eu não sentindo, eu tenho plena convicção que Ele me ouve, que Ele me escuta, que Ele age em meu favor. Quando nós compreendemos isso, a vida cristã, ela começa a fazer muito mais sentido, porque você não fica à procura da sensação, mas começa a viver pela razão, pelo intelecto, pela consciência. Amém? Então, entendendo que Paulo escreveu essa carta para orientar esses irmãos, para que eles tivessem constância espiritual, eu quero dar continuidade nessa noite àquilo que nós iremos tratar nessa noite. No versículo 10, e é interessante eu retratar novamente isso com vocês. No versículo 10, Paulo diz: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. No versículo 10, Paulo vai escrever isso, por quê? Porque esses irmãos judaizantes, eles pregavam o seguinte: Paulo não pregou a verdade para vocês, porque Paulo teve medo de perder vocês. Paulo não mandou vocês se circuncidarem, porque Paulo queria agradar vocês. Aí por isso é que Paulo vai dizer: o meu dever, a minha preocupação não é agradar pessoas, mas é agradar Deus, porque se eu procurar o favor dos homens, já não serei servo de Cristo. Então trago esse contexto para nós entendermos de fato os versículos que vão prosseguir. Versículos 11 em diante, que vai dizer: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi, no passado,
o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Verso 15. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passando 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi... Versículo 19. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui às regiões da Síria e da Sicília, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouvia somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos em Tua presença. Que o Senhor opere de uma forma poderosa nas nossas vidas, que nós venhamos ser totalmente tocados pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, em nome de Jesus. Se você observar esses versículos que eu li, depois que Paulo, no versículo 10, ele vai dizer que não era a vocação dele agradar a homens, que não era a vocação dele procurar a aprovação de homens, porque se assim ele o fizesse, ele já não seria servo de Cristo. Nos versículos 11 em diante, ele começa uma narrativa acerca da sua trajetória antes e depois de convertido. Então, nesses versículos do 11 ao 24, Paulo ele vai mostrar quem era ele antes de Jesus, o que aconteceu quando ele se encontrou com Cristo e o que ele estava produzindo a partir daquele encontro com Cristo. Então, mediante essa compreensão, esses versículos, eles trazem essa narrativa. Mediante isso, eu quero começar justamente destacando quem era Paulo antes do cristianismo. Paulo, na realidade, ele era um fervoroso ou um religioso fanático. Paulo era um religioso fanático. Se você observar os versículos 13 comigo, ele vai dizer: porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Paulo, na realidade, ele está aqui mostrando como ele era cuidadoso para com a religião a qual de fato ele pertencia antes de se encontrar com Cristo. Paulo, na verdade, ele era judeu, filho de judeus. Ele vai dizer que ele era puro sangue, da linhagem real, e a partir daquele momento ele tornou-se de fato um defensor da sua religião. Ele era um fariseu nato, instruído aos pés dos maiores mestres que existia, que era Gamaliel. Então ele cresceu desde logo cedo muito fervoroso, muito defensor daquilo que ele entendia que era a verdade para ele. Só que ele torna-se um religioso fanático. Ele começa a perseguir, ele começa a ser intolerante
para com as pessoas que tinham uma crença diferente da dele. Ser um religioso já não é algo muito comum, ou já não é algo muito bom. Mas o problema é que ele se torna um religioso fanático, intolerante. A única fé que era aceita era a fé dele. Então ele perseguia, como ele vai dizer. Ele arrastava as pessoas. Ele não tolerava, na realidade, alguém que tivesse uma fé diferente da dele. Isso chama-se fanatismo religioso. E eu começo a perceber que o fanatismo religioso, ele não foi apenas um problema da época do apóstolo Paulo, mas ele acaba sendo um problema dos dias atuais também. E muitas vezes nós nos enganamos, achando que o religioso é apenas a pessoa que muitas vezes só usa terno e gravata, e nem sempre. Às vezes o camarada ele gosta de usar um terno e uma gravata e ele não é um religioso. Nós começamos a classificar que o religioso é aquela pessoa que tem um estilo de se vestir diferente do nosso. Então a gente vê o outro passando na rua, a gente diz, fulano na realidade é um religioso, é um fanático religioso. Às vezes sim, mas às vezes não. A grande realidade é que eu tenho percebido que existem pessoas com uma estética moderna, com vestimentas modernas, mas com uma mentalidade totalmente religiosa e muitas vezes fanática. O fanatismo religioso, ele é observado, ele é percebido a partir do momento que você é intolerante para com o outro que pensa diferente de você. A partir do momento que de fato você não consegue ouvir o outro. A partir do momento que você não consegue aceitar a maneira que o outro pensa, você está se tornando de fato um religioso fanático. Eu entendo e compreendo que algumas religiões são diferentes da nossa. Eu posso até não concordar e não praticar, mas eu devo sim aceitar a opção do outro, a escolha do outro. Eu lembro quando nós saímos para fazer aqueles evangelismos ali na 29, e nós nos dividíamos ali em duas e duas pessoas. Eu lembro que a estratégia nossa era, encontra alguém que esteja sentado, que esteja sozinho, vai lá e fala de Jesus para ele. Eu lembro que eu cheguei para uma menina e eu comecei a falar com ela. Eu disse, cara, qual é a tua religião? E ela disse, pastor, eu sou Inca. Eu disse, cara, o que é isso? E ela começou a falar para mim. Não, é uma religião muito antiga, que os índios praticam, tal. E começou a falar, e eu disse, cara, que interessante, que legal. Em nenhum momento eu me opus, em nenhum momento eu disse que ela estava errada. Eu disse, cara, eu quero ouvir mais dessa tua religião. E ela começou a falar de como era, tudo tal. E depois que ela muito falou, ela fez a pergunta que eu queria que ela fizesse. E qual é a sua religião? E naquele momento eu disse, cara, eu sou cristão. Eu faço parte do cristianismo. Eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu comecei a mostrar para ela. Mas automaticamente eu disse, mas eu não queria que você me enxergasse como aquele cristão radical, como aquele cristão intolerante. Cara, eu sou cristão, creio em Jesus, mas não tenho dificuldade em conversar com você acerca da tua fé, acerca daquilo que de fato você crê. E depois que nós conversamos, ela fez, na realidade, eu creio igual você crê, mas eu tenho aversão a igrejas, porque todas as vezes que eu vou na igreja, eu sou tratada como um ser indiferente. E de fato ela tem uma estética, um estilo muito diferente. E ela disse, as pessoas começam a me julgar pelo meu estilo de cabelo, as pessoas começam a me julgar pelo pince que eu uso, e por essas questões eu evito ir nas igrejas, porque as igrejas, para mim, eu tenho uma aversão à igreja. E a partir do momento que ela começou a enxergar, eu disse, cara, vai no galpão, vai lá no galpão e você vai perceber que nós não iremos te tratar com indiferença por conta do teu estilo de se vestir, de cortar o teu cabelo, pela tua estética, pelo teu visual. Nós queremos que você de fato aprenda acerca de Jesus. Eu lembro que quando nós fizemos uma visita pela primeira vez a Gilmar, que está ali. Gilmar é tatuador. E eu lembro que a gente fez uma serenata logo no início do galpão, isso há uns 4 anos atrás. E quando a gente foi na casa de Gilmar fazer para ele uma serenata, eu lembro que a gente convidou, cara, vai nos visitar na igreja lá no galpão. E Gilmar disse, não, cara, eu não vou não, porque eu tenho tatuagem, eu uso boné, eu não gosto, as pessoas ficam me observando. E a gente disse, cara, vai lá assim mesmo. E eu lembro que Gilmar veio para o culto, mas ele veio com uma camisa manga comprida, sem boné,
E parecia aquele crentinho ali da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, aquele cara bem formal, cara. Porque existe esse medo. Cara, se eu chegar naquele ambiente, naquela igreja, eles vão me tratar com indiferença. E nós temos entendido que isso, de fato, são dogmas, são tradições que infelizmente vê o lar da religião, mas não do cristianismo. Jesus, na realidade, nunca pediu para que as pessoas mudassem a sua maneira de ser, para que se encontrassem com Ele. Jesus sempre pediu para as pessoas abrir mão do pecado, mas não do estilo de se vestir, não da maneira de falar. Aquilo que é indecente, que é imoral, sempre foi combatido e será combatido pelo cristianismo. Mas não o simples fato do outro se vestir. Quantas e quantas pessoas não já deixaram de ser crente, porque infelizmente os pastores colocaram sobre eles fardos pesados que eles não conseguem carregar. É aquele jovem que se converte e o pastor diz: você a partir de hoje só pode usar uma calça na minha igreja. Não pode usar uma calça na minha igreja. A partir de hoje você não pode usar mais um short. A partir de hoje você não pode jogar mais bola. Olha para a mulher e diz: a partir de hoje você não pode mais cortar o seu cabelo. Você não pode mais usar uma maquiagem. Você não pode mais cuidar-se de si mesmo. Infelizmente existe isso. No capítulo 23 de Mateus, Paulo vai dizer, ou melhor, Jesus vai dizer ali, Mateus escrevendo, trazendo a narrativa do próprio Cristo, ele vai dizer o seguinte: olha, esses que ensinam a vocês acerca da lei, ouça a lei, mas não pratiquem o que eles praticam, porque eles ensinam, mas não praticam o que mandam vocês fazerem. E Jesus vai dizer que eles colocavam fardos pesados sobre aqueles que estavam ouvindo. Por isso é que Jesus vai dizer: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve. Então Paulo aqui ele está dizendo: olha, eu antes de conhecer Jesus, eu era um fanático religioso. Se você não tivesse a fé que eu tenho, eu matava você. Se você não tivesse a fé que eu tenho, eu perseguia você. Eu não conversava, eu era intolerante. Eu não conseguia entender, nem tampouco dialogar com você. Porque isso são marcas de algumas religiões. E são marcas de alguns religiosos que infelizmente tornam-se fanáticos. Cara, e o fanatismo, ele é um câncer dentro da igreja. O fanatismo, ele mais afasta do que de fato atrai as pessoas. Porque o fanatismo religioso, ele faz você se sentir melhor do que o outro. O fanatismo religioso, ele defende o seguinte: só vai para o céu se fizer parte da minha congregação. Se não fizer parte da minha congregação, não vai para o céu. O céu, antigamente, e eu vou aqui citar, porque isso está nos livros deles, antigamente o Testemunho de Jeová dizia que só ia para o céu quem fizesse parte deles. Só que aí gerou-se um problema no Testemunho de Jeová. Ele dizia que os 144 mil eram eles. Então só vai para o céu 144 mil. Aí os testemunhos de Jeová começaram a crescer. E cresceu muito. E tinha muito mais do que 144 mil. E aí gerou-se um problema. E aí, quem é que vai? Só tem essas vagas. E ele já tinha duplicado essa quantidade de gente. Então, parar de pregar, porque já encheu a coleta, né? Igual quando a gente coloca ali, a van vai para Vertentes, é 17 pessoas, encheu, já era. Então, parar de pregar. Infelizmente, o religioso fanático, ele é tendencioso a dizer: só vai para o céu se estiver na minha igreja. Só serve se for ensinamento da minha igreja. Se for da outra igreja, não serve. E a grande realidade é que nós temos ótimas igrejas, com ótimos pastores, com ótimos mestres. Eu sou mais ousado a dizer. Antigamente surgia muita pergunta: pastor, um católico pode ser salvo? Claro que pode. Quem salva não é a igreja Galpão, não é a igreja adventista, não é a igreja presbiteriana. Quem salva é Jesus Cristo. Independentemente de onde esse ser humano se encontrar, se ele entender que Cristo é o seu único e suficiente Salvador, essa pessoa irá alcançar a salvação. Então, antigamente, um pastor dizer que dentro do catolicismo existia salvação era uma heresia.
Mas isso na realidade era resultados de uma ignorância religiosa ou de um fanatismo religioso, ao ponto de não enxergar que qualquer pessoa, em qualquer lugar, se ele reconhecer Jesus como Senhor, essa pessoa estará apta sim, essa pessoa terá sim um encontro com Jesus. Por isso é que quando Jesus ele entra na casa de Simão, na casa de Zaqueu, os religiosos não conseguiam entender, compreender como é que ele vai na casa dessas pessoas, como é que ele se encontra com essas pessoas. Porque na mentalidade do religioso fanático, só pode ir para o céu se fizer parte da minha igreja. Se não fizer parte da minha denominação, não vai. Porque lá está reservado, é a única igreja. E isso é uma grande marca, característica, não só de um fanatismo religioso, mas de seitas também. Uma seita ela é verificada, ela é encontrada a partir do momento que ela diz que a salvação pertence a ela, ponto final. Então, infelizmente, Paulo está dizendo, eu era esse fanático religioso. Eu era essa pessoa que não tolerava conversar. E como eu disse, repetindo, o religioso fanático não é apenas quem se veste diferente da gente. Eu tenho aprendido que tem muito religioso fanático, muitas vezes, dentro de igrejas modernas. Dentro de igrejas como Galpão. Dentro de igrejas como Onda Dura. Por quê? Porque a religiosidade não é no vestir, mas é no pensar. É como eu enxergo o outro. O religioso, ele é tendencioso a ser muito bom em acusar o outro. O religioso, ele é muito bom em perceber o defeito do outro, mas ele é péssimo em perceber os seus próprios defeitos. Então, independentemente da roupa que o outro vista, quando você se encontrar com alguém que é muito bom em apontar o pecado do outro, que é muito bom em reconhecer o pecado do outro, você pode dizer, eu estou diante de um religioso fanático. Eu estou diante de alguém que é intolerante, que não consegue perceber os seus próprios pecados e só tem olhos para, de fato, reconhecer o pecado do outro. Então, não pense que quando eu falo em religiosidade, em fanatismo religioso, eu estou me referindo apenas a... Não, eu conheço muitas pessoas de igrejas que a gente olha para a placa e diz, é um monte de fanático, que não é. Eu conheço, por exemplo, vou até citar o nome dele aqui, eu tenho um irmão por nome de Carlos, ele só anda social, só anda na calça social, na camisa comprida, meio-dia, se só pode estar tinindo, esse é o estilo de roupa dele. Quem olhar para ele, um de nós aqui, pode dizer, isso é um fanático religioso, ou se é um religioso, não é, cara. Para conversar com o irmão Carlos, e você vai se deparar com um cara mente aberta, com um camarada que olha para o cenário religioso com um aspecto diferente. Agora, é o estilo que ele gosta de se vestir. E não é porque ele se veste social que automaticamente eu tenho que tratá-lo como religioso. Se eu tenho essa visão do outro, eu é quem estou sendo religioso. Estou dizendo, se não se vestir como eu me visto, não serve, não presta, é religioso. Vocês estão comigo, amém? Porque nós somos tendenciosos a acharmos que porque algumas igrejas são diferentes da nossa, nós somos melhor do que eles. Muitas vezes nós apontamos o dedo para algumas igrejas lá fora e dizemos, ali é uma igreja que acha que é melhor do que a gente, mas muitas vezes nós também apontamos o dedo para eles e achamos que somos melhores do que ele. Sim ou não? Muitas vezes. Então nós temos que ter todo esse processo, toda essa capacidade de podermos peneirar e entendermos que não é como o outro se veste que faz ele ser um religioso, mas é como ele pensa, é como ele se enxerga. Se ele tem de fato a tendência de apenas enxergar o outro, o pecado do outro, trazer remédio para o outro e não traz para a sua própria vida, nós estamos diante de alguém que é religioso e que, independentemente da estética, está infelizmente entrando e tendo comportamento de um religioso. E o religioso fanático é aquele que não só aponta, mas ele não consegue comungar, ele não consegue escutar. É aquela pessoa que você manda um convite para ela e diz, vamos lá na minha igreja? Qual é a tua igreja? Galpão, misericórdia, eu vou não. Galpão, não chega nem na porta. Aquilo não é igreja não. Parede preta, luz escura, aquilo não é igreja. Quando você se deparar com alguém que tem esse comportamento, você está se deparando com um fanático religioso. Alguém que não tem capacidade de sentar para ver. Às vezes,
falando no início com algumas pessoas, alguns amigos. Eles perguntavam, Paulinho, mas e isso e aquilo? Eu disse, cara, fala o seguinte, vai lá e vê com teus próprios olhos, porque aí você tira suas próprias conclusões. Ouça a palavra, ouça o louvor, porque o que vai definir se uma igreja é de Deus ou não, e para você que está na live nos ouvindo, aprenda isso, não é a cor da igreja, não é se a igreja está com a luz apagada ou acesa. O que vai definir se Deus está operando no meio de uma comunidade cristã, no meio de uma igreja, é se ela é bíblica, é se o culto dela está dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu para ser apresentado a Ele. Porque eu lhe pergunto uma coisa, se cultuar com luz apagada for um problema, eu vou lhe fazer uma pergunta. Na época da igreja primitiva, qual era a luz que eles usavam? O culto da igreja primitiva era no escuro. No máximo uma tochinha, igual nós trouxemos uma representação essa semana no Next. Então a grande realidade é que na igreja primitiva não tinha. O culto era com luz baixa, uma tocha. Então, se for para fazer a comparação e voltar à igreja primitiva, eu diria que nós estamos mais alinhados do que eles, do que as igrejas modernas de hoje, que se acham modernas. Então, infelizmente, Paulo ele se apresenta aqui, ele diz, olha, eu era um fanático religioso. E eu tenho instruído vocês para que nós venhamos crescer diante de Deus, entendendo que religiosidade, fanatismo não deve fazer parte do nosso padrão, não deve fazer parte da nossa existência como igreja. Às vezes nós somos religiosos, fanáticos, como nos tornamos muitas vezes pessoas que, quando se trata acerca de política, nos tornamos fanáticos também. Um dia pregando aqui eu disse, você quer saber se você é um fanático acerca de política, assim, de política? Só é você observar na sua rede social quantas pessoas você segue que não pensa igual você pensa. Se você é aquele cara que na tua rede social só tem pessoa que pensa igual você pensa, você está se tornando, nas questões políticas, alguém fanático. Porque como é que você vai de fato averiguar se o que o outro está falando é certo ou errado, se você não ouve ele? Se você for na minha rede social, eu sigo pessoas de direita e sigo pessoas de esquerda. Independentemente do meu viés político, eu ouço ambos os lados, porque eu preciso ter a capacidade de ouvir ambos, para que de fato eu tenha de fato um ponto de vista equilibrado. Pessoas que só ouvem um lado são fanáticos religiosos ou fanáticos políticos, que têm tolerância em ver o outro. E talvez este seja o problema da sociedade de hoje. É dentro da política, é dentro da religião, não consegue conversar, não consegue ter um discurso inteligente. Eu ouvi recentemente um podcast que era com um pastor evangélico, um rabino e um padre. E todo mundo que foi assistir aquele podcast disse, cara, a briga vai ser grande. Cara, não houve briga nenhuma. Era três homens inteligentes conversando. Cada um expondo o seu ponto de vista, suas crenças, e ambos ouvindo, e apenas tendo a educação de ouvir. Eu não sou obrigado a concordar, mas eu tenho que ser pronto a ouvir. Por isso é que Tiago escrevendo, ele vai dizer, todo homem esteja pronto para ouvir, e tarde para falar. Então a intolerância em todas as áreas da nossa vida, ela é maléfica. Infelizmente ela é mal, ela traz destruição. Então temos que ter essa maturidade como cristão e crescermos. Entendemos, cara, eu preciso de fato ter essa maturidade. Eu preciso ouvir o outro, independentemente daquilo que ele pensa. Ele pode pensar totalmente diferente de mim, mas nós temos que realmente respeitar a decisão do outro. Eu posso até opinar, se ele me perguntar, qual é a tua religião? O que você pensa acerca da minha religião? Aí sim, não de uma forma agressiva, mas de uma forma educada, eu posso dizer, cara, eu penso desta forma. Esse é o meu ponto de vista com relação a isso. Então Paulo está mostrando que ele era um fanático religioso. Em segundo lugar, ele mostra que ele era um perseguidor implacável da igreja. Observem comigo o versículo de número 13 ainda, quando ele vai dizer, porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo,
levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então Paulo, ele era um fanático religioso e também ele era um extremista, um perseguidor extremista da igreja de Cristo. Na realidade, ele era implacável na sua perseguição. Paulo matava os cristãos, sabe em nome de quem? Em nome de quem? De Deus. Em nome de Deus, Paulo matava os cristãos. Paulo saía para entrar dentro da casa dos cristãos, arrastá-los para fora e muitas vezes decapitá-los em nome de Deus. É aquele cara que vai cometer um assassinato e ele ora antes: Pai, em nome de Jesus, me dê graça para que o assassinato seja bem feito. Paulo executava dessa forma. Paulo, na sua ignorância religiosa, no seu fanatismo religioso, ele se tornou um perseguidor implacável da igreja. Ele entrava dentro da casa dos cristãos, ele arrastava os cristãos para fora, ele matava os cristãos. Em Atos dos Apóstolos, houve um martírio de um dos pais da igreja, de Apolo. A Bíblia vai dizer que Apolo, ele foi morto apedrejado. E entre aqueles que estavam ali matando Apolo mesmo, meu pai do céu, me corrija aí, por favor. Foi morto a pedra. Estevão, eu disse: rapaz, tem alguma coisa errada aqui dessa minha colocação. Estevão, na realidade, ele foi morto a pedradas. E Paulo, como um severo na mentalidade dele, ele estava executando a obra de Deus. Então entenda, existe possibilidades de nós acharmos que estamos fazendo o que Deus nos mandou, quando na realidade nós estamos na contramão do que Deus nos mandou. Às vezes, em nome de Deus, nós estamos fazendo tudo errado. Em nome de Deus, nós estamos fazendo tudo aquilo que Ele não quer que seja feito, mas fazemos em nome dEle. E após fazermos, chegamos em casa muitas vezes e: Pai, muito obrigado pela obra que eu realizei. E Deus vai dizer: meu filho, não tem nada a ver comigo. O teu fanatismo te cegou. A tua ignorância te cegou. Eu não estou dentro do que você está fazendo. Existe muito isso. Um dia alguém chegou para mim e disse: pastor, eu estou fazendo determinada obra porque Deus mandou. Eu disse: cara, Deus não mandou. Mas Deus mandou. Não mandou, cara. Mas por que não mandou? Porque o que você está fazendo vai contra a palavra dele. Então é só ser um conhecedor das Escrituras e ler ela, não para atender os seus próprios desejos, mas ler ela para aprendermos a vontade de Deus. Nós iremos descobrir se estamos ou não alinhados com a vontade dele. Então, em nome de Deus, muitas pessoas matam uns aos outros. Para aqueles que gostam da história do cristianismo, cara, você vai ver aberrações em nome da fé. E não só por parte da igreja católica da época, mas por parte de cristãos também. Os anabatistas, um movimento que houve de cristãos, eles pegavam os pagãos, levavam para o precipício e jogavam eles em nome de Deus. Matavam os caras. A igreja católica, da época da Inquisição, misericórdia, fazia fogueiras e pegava as pessoas que não acreditavam naquilo que eles criam e queimava essas pessoas em nome de Deus. E eles voltavam dizendo: estamos fazendo uma obra boa. Queimar um ser humano de uma forma totalmente desumana, ver o outro gritando, pedindo por misericórdia, e você queimando, assando ele ali, em nome de Deus. A igreja fez isso e Paulo fazia isso. E nós muitas vezes, em nome de Deus, fazemos coisas que não tem nada a ver com Deus. Em nome de Deus, infelizmente, nós somos implacáveis muitas vezes. Em nome de Deus, nós somos intolerantes muitas vezes. Em nome de Deus, nós somos impiedosos muitas vezes. Em nome de Deus, igrejas excluem pessoas porque pecaram. Tem uma igreja aí que, se você, como jovem, transar com a namorada, não existe isso de misericórdia para você não. Você é excluído da igreja. E é em nome de Deus. Eu lembro que certa vez, quando eu estava no seminário, o professor, ele contou um pequeno testemunho. Ele dizendo que ele chegou numa livraria e estava passando uma música de uma cantora gospel pentecostal. Porque existe
Cristãos pentecostais são aqueles que gostam, que acreditam nos dons das línguas, na profecia. Existe aqueles que são sensacionalistas, que não crê, que diz o seguinte: os dons espirituais não existem para hoje. E algumas dessas pessoas são intolerantes. E estava passando um hino lá de uma cantora dessa, e um dos seminaristas disse: essa aí vai para o inferno de cabeça para baixo. Aí começaram a rir. Aí o pastor disse: vocês são crentes? Estamos. Ué, que tipo de cristãos são vocês? Digamos que porventura ela fosse para o inferno, como você diz, de cabeça para baixo. Isso para você é motivo de riso, de alegria? Será que não está na hora de você rever os conceitos de vocês? Que cristianismo é esse que vocês pregam? E ele disse que deu uma pancada naqueles caras que ficaram tudo ali. Porque em nome de Deus muitas vezes nós condenamos o outro. Em nome daquilo que pregamos, que achamos que é o correto, nós condenamos o outro. É aquela velha história do camarada pregando e diz: o homossexual tudo vai para o inferno. O hétero também, que está fora dos princípios, vai para o inferno também. Mas o cara diz com tanta veemência, com tanta arrogância, e ele diz que acha que está fazendo isso em nome de Deus, e não está. Ele está ferindo pessoas, sendo deselegante em nome de Deus. E muitas vezes nós, como plateia, aplaudimos: meu pastor é bíblico, porque ele tem coragem de falar. Tem não, ele é mal educado, não sabe pregar o evangelho. É grosso, ignorante, porque esse tipo de mensagem não convence ninguém do seu pecado. Esse tipo de mensagem afasta as pessoas do evangelho. Por isso é que existem movimentos de desigrejados. Eu sei que existe duas categorias de desigrejados. Existem os desigrejados que são rebeldes, que não querem estar sobre a liderança de ninguém. Existe, é fato comprovado. Mas existe o desigrejado que está saturado de igrejas ou de locais, de pastores que não sabem pregar, não sabem nem sequer apacentar, e que mais espanta do que de fato apacenta. Existe isso. Como eu já contei certa vez, que um pregador convidou minha cunhada para a frente do culto e disse: vem cá. E ela não era crente. Você quer Jesus hoje? E ela disse: não, hoje não. Trêmula, vergonha da igreja ali, ela é crente hoje. E naquele momento o pregador disse: olha, quando eu chegar no céu, Deus vai estar no trono dele, e eu vou dizer: Senhor, pode condená-la, porque ela não te quis, eu sou testemunha fiel. E a mulher ficou ali trêmula, misericórdia, disse: nunca mais vou numa igreja para passar uma vergonha dessa. Então, mas isso é feito em nome de Deus. Constrangimento, constranger o outro. Essa menina é crente hoje, uma grande missionária, trabalha em encontros de casais como ninguém. Mas muitas vezes, muitas dessas pessoas vão e não voltam mais, porque em nome de Deus, pregadores, infelizmente, foram deselegantes, foram totalmente anticristãos. Aí Jesus, quando disse raça de víbora, olha, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele só era grosso, não era com os incrédulos, era com os religiosos, era com aqueles que diziam: eu já sei de tudo. Aí para esse Jesus vai dizer: raça de víbora, vão se arrepender dos seus pecados. Vocês pensam que sabem, mas não sabem de nada. Com os pecadores Jesus era manso, humilde, era totalmente doce. Veja Jesus se encontrando com Zaqueu, veja Jesus se encontrando com a mulher samaritana que tinha 4 maridos. Já teve 4 maridos, estava em ato de adultério. Veja em João 8, Jesus se encontrando com uma mulher que foi pega em ato de adultério. Em nenhum momento ele vai chamá-la de prostituta. Em nenhum momento ele vai dizer: você vai para o inferno miserável. Ele não vai dizer isso. Ele vai olhar para aquela mulher e vai dizer: cadê os teus acusadores? Foram embora? Nem eu tão pouco te condeno. Agora vá e não peques mais. Então essa ideia de que a mensagem bíblica é a mensagem que é dura, que é confrontadora no sentido de humilhar o outro, não é bíblica essa mensagem, porque essa não é a mensagem de Cristo pregar. Então Paulo, em nome da fé, ele tornou-se um implacável perseguidor. Ele matava, ele desonrava, ele arrastava as famílias para fora. Inclusive, se você nunca leu a biografia de Paulo, Atos capítulo 9, Paulo recebe uma ordem para ir procurar os cristãos e matá-los. No caminho para Damasco, Paulo está ali provavelmente no seu cavalo, junto com os seus soldados, para cumprir uma missão dada pelo judaísmo: matar os cristãos. Se tiver um crente, arraste ele para fora e execute ele. E quando ele vai, ele tem um encontro com Jesus,
ao ponto dele perder a visão. E quando ele tem aquela revelação, Jesus disse: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. A partir de hoje, tu não irás mais perseguir, tu irás se tornar perseguido por conta da minha palavra. E aquele que agora queria matar, estava sendo perseguido. Por isso aqui no capítulo, aqui no versículo de número 12, ele vai dizer que quando ele se converte, ele foi para onde foi que ele foi mesmo? Ele foi para Acaia, cadê? Para a Arábia. Ele vai para a Arábia e passa 3 anos na Arábia. Há quem diga que ele foi refugiar-se, foi um processo, Deus tratando com Paulo. Aí depois de 3 anos ele volta para ir para Jerusalém. Então, aquele que perseguia tornou-se agora perseguido. Por isso é que no versículo aqui de número 23, ele vai dizer: ouvia somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que no passado procurava destruir. Então Paulo agora deixa de ser o perseguidor para ser o perseguido. Quando o Senhor apareceu ao profeta Ananias e disse: olha, vai lá na rua chamada direita e ora pelo homem por nome de Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. Aí o profeta disse: quem, Senhor? Paulo? Aquele que persegue, que mata? Não, dedinho, essa revelação está errada. Aí Jesus vai dizer: vá, porque ele é para mim o vaso escolhido. E agora ele vai perceber o quanto é bom ser perseguido pelo meu nome. E Paulo vai dizer na sua biografia que por muitas vezes foi chicoteado, por muitas vezes foi caluniado, por muitas vezes foi dado como morto e jogado para fora de cidades, apedrejado. Tudo isso ele suportou por conta de anteriormente também ter sido um perseguidor da fé. Então ele tornou-se, então esse era o Paulo antes de Cristo. Era um Paulo que era um fanático religioso, era um Paulo que era um implacável perseguidor da igreja. Mas esse Paulo, ele tornou-se um missionário transcultural. Observem os versículos de número 13 em diante, quando ele vai dizer: porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, e como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E da minha nação quanto ao judaísmo levava vantagens sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, achou bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então Paulo agora deixa de ser um religioso fanático, sai da posição de um perseguidor implacável e passa agora a ser um missionário transcultural. O que é um missionário transcultural? Deus disse: olha, você vai pregar não para o seu próprio povo, você vai pregar para um povo que não é o teu povo, você vai pregar para os gentios. E Paulo começa a pregar o evangelho. Essa igreja aqui, os Gálatas, era uma igreja de gentios. O que é gentios, pastor? Deixa eu explicar a você. Lá no Antigo Testamento, Deus ele veio para os hebreus. O hebreu era visto o povo de Deus. As outras nações não eram vistas como povo de Deus. Apesar que quando alguns povos se arrependiam de seus pecados, Deus usava misericórdia. Como o Senhor vai dizer: o meu servo Ciro, o meu servo Nabucodonosor, e eram homens lá da Babilônia. Mas a nação de Deus era os hebreus. Era aqueles que Deus disse: da linhagem deles vai sair o Messias, vai sair os profetas. Então os hebreus eram vistos como povo exclusivo de Deus. E eles se vangloriavam dessa vantagem, ou desse privilégio. Só que agora, Paulo agora começa a dizer: eu me converti, só que eu não vou pregar para o meu próprio povo. Eu vou pregar para os gentios. Paulo era um pregador contemporâneo, com uma mente contemporânea. E nós observamos isso ontem, que uma igreja que tem uma mentalidade contemporânea, ela acaba se destacando. Os outros discípulos tinham dificuldades de pregar para os gentios. Houve briga por conta disso. Mas Paulo não, Paulo entendeu com muita facilidade
que ele foi chamado para pregar entre os gentios. E Paulo começa a pregar para aqueles que anteriormente não era povo, para aqueles que anteriormente a graça não chegou a eles. Aí Paulo chega dizendo: olha, Jesus, de fato, da linhagem dos hebreus, ele não veio salvar apenas ele veio salvar vocês também, nós também. Por isso é que quando lá no Antigo Testamento, quando Deus se revelou a Abraão, ele disse: olha para os céus, conta as estrelas. Senhor, eu não consigo contá-las. Assim será a tua descendência. A tua descendência será enorme. Por isso é que Paulo, pregando aos romanos, ele vai dizer que os descendentes de Cristo não são os da carne, mas os da fé. Os descendentes, a descendência de Abraão, corrigindo, não é os do sangue, mas os da fé. Aqueles que de fato crêem em Jesus como Senhor da sua história. Então Paulo, ele se tornou um pregador transcultural. Ele vai pregar o evangelho para outras nações, para outros povos, para os pagãos. Eu estou assistindo agora uma série que é O Último Reinado. Quem já assistiu aqui essa série? Ela é nova na Netflix. Ela é baseada nos anos 880, quando os Vikings estavam invadindo a Inglaterra e devastando ali as igrejas, os mosteiros. Era um povo realmente miserável. Os caras eram totalmente desumanos. Paulo começa a pregar para esses caras, para esse povo. Os gentios eram os pagãos da época, eram os vikings da época, homens violentos, homens desumanos, homens que não queriam nada com Deus. Mas Paulo traz esse cara para pregar justamente para este povo. E por que, pastor, Deus escolheu Paulo? Tem algumas... Deus é um ser inteligente, sim ou não? Claro que sim. Nós estávamos observando isso. Quando você é um seminarista e você diz: rapaz, eu quero fazer missões na África. O seminário que está te preparando, seja Betel, seja presbiteriano, seja batista, ele vai estudar você e vai dizer: para onde você quer ir? Eu quero ir para a África. Então você faz o curso de teologia e depois você vai fazer uma especialização em missões transcultural. Você vai aprender a cultura daquele povo. Você vai aprender os costumes e tradições daquele povo. Pastor, eu me formei, eu quero ir agora para a Dinamarca. Então você vai estudar, você vai ter uma especialização acerca da cultura daquele povo. Para quê? Para quando você chegar lá, você ter sucesso. Para você de fato ser alguém que pregue e as pessoas queiram te ouvir. Porque se você pega um missionário e leva ele para ir pregar em um contexto que ele não conhece a cultura, dificilmente ele vai ter resultados, porque ele não vai entender os costumes daquele povo. E ele vai muito na contramão, e isso não vai ser positivo. Paulo, na realidade, é escolhido por Deus como missionário para pregar entre os gentios, porque Paulo era um cara poliglota. Paulo era um cara intelectual. Paulo, ele tinha cidadania romana e também judaica. Paulo, ele tanto era um homem romano, como ele era um homem judeu. Então ele transitava entre as nações com muita facilidade. Paulo falava tanto o grego da época, como a língua do judeu. Então Deus olhou para a capacidade humana do próprio Paulo e disse: cara, esse cara é bom. E eu vou usar os talentos que ele tem, a sabedoria que ele tem, para de fato ele pregar para pessoas que Pedro talvez não pregue. Quem era Pedro, pastor? Pedro era um homem semi-analfabeto, pescador de peixe, entendia muito de pesca, mas não falava outras línguas, não conhecia as culturas de outros povos. Paulo entendia, Paulo era preparado nesse aspecto. Paulo era alguém que entendia a cultura romana, a cultura dos asiáticos, e por ele ter essa capacidade, Paulo pregou para reis, Paulo pregou para soldados. Quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer que a guarda pretoriana, a guarda do reino, ouviu o evangelho através dele. Então Deus é um Deus inteligente, e percebendo as qualificações que ele tinha, diz: cara, eu vou pegar esse cara, já que ele está preparado com a cultura do povo, e vou usar ele nesse contexto aqui. E Pedro, pastor, Pedro não tem tanta cultura, então vou usá-lo entre o seu próprio povo, porque ele vai conseguir entender e falar, e eles vão entender o que ele está falando. Então Deus usa cada um do seu quadrado, entenda isso. Deus, ele olha a capacidade de cada um e diz: cara, eu vou usar esse cara aqui nessa área. Nós observamos aí, tem uma galera muito boa, muito top, que Deus levantou para falar para jovens.
Tem outros que Deus levantou para falar para homens. Tem outros que Deus levantou para falar para mulheres. Então entenda, Deus ele olha você e diz, cara, Jefferson é um cara legal para falar para determinado público, eu vou usar ele nesse público. Deus olha para a Raíssa e diz, cara, você não tem habilidade com mulher, eu vou usar ela para mulher. Deus nos olha e vê os nossos talentos e diz, eu vou usar você de acordo com as tuas capacidades, com os teus talentos, com as tuas habilidades, para que realmente haja frutos, para que haja resultados no meu reino. Então Deus ele conhece, ele usa-nos dentro desses requisitos. Alguém perguntou, pastor, como é que eu posso saber o meu chamado? Cara, o teu chamado é aquilo que você sabe fazer. O que é que você sabe fazer de melhor na vida? É tocar violão, então você vai dar aula de violão. É cantar, então você vai cantar. Pastor, eu sou muito bom em tirar fotos, sei lá. O que você fizer com excelência, Deus vai pegar você e vai dizer, cara, deixa eu explicar para vocês uma ideia aqui. Eu sou um cara falho, cheio de defeitos, cheio de limitações. Mas eu olho para você e digo, cara, esse bicho gosta de fazer tal coisa, então eu vou trazer ele para ele ser útil no reino nessa área. Por exemplo, Iago. Iago, quando se converteu no galpão, eu descobri que Iago trabalhava com som. Você passava de frente da loja dele lá, ele estava incomodando os vizinhos, com o som ligado lá, Cara, se esse cara gosta de som, onde é que eu vou usar Iago na igreja? O cara não tem teologia, o cara não é músico. Meu irmão, o som da igreja, aprenda o sistema da igreja, e tu vai ser o controlador disso, tu vai ser o técnico de som da igreja. O cara já gosta de som. Uma vez a mulher dele disse, pastor, o que é que o senhor deu para o meu marido, que passa a madrugada agora lendo umas coisas na internet, porque o cara estava lá estudando, aprendendo o que deveria fazer na igreja. Então, se eu como pastor consigo olhar para você e ver qual é a tua qualificação, imagina Deus. Por isso é que já disse o poeta Armando Filho, ninguém é inútil na casa de Deus. Todos nós somos úteis na casa de Deus. Pastor, eu sou formado em contabilidade. Pastor, eu sou formado em direito. Pastor, a minha área é costura. Cara, em qualquer que seja a tua habilidade, ela será revertida para o reino de Deus. O problema é que muitas vezes os pastores têm deficiência de perceber a qualidade do outro. Em que, de fato, o outro pode ser útil no reino. Mas todos nós temos talento, ninguém é inútil. Pastor, eu sei só servir água. Cara, você vai ser muito bem-vindo no reino de Deus. Porque precisa de quem sirva água também. Pastor, eu só sei trabalhar na limpeza, porque desde quando eu nasci sempre foi limpeza. Cara, você vai ser muito útil trabalhando nesse requisito. Então não existe ninguém incapaz no reino de Deus. Quando Deus olhou para Paulo e disse, cara, esse cara vai ser um missionário para falar para as nações lá de fora, porque ele é preparado. Ele já estudou as línguas da época, ele conhece as culturas, as tradições, ele vai ser literalmente um enviado meu entre aquelas pessoas. E cara, ninguém evangelizou como Paulo. Ninguém. Em toda a história, até hoje, se pegar com toda a tecnologia que temos hoje, ninguém evangelizou igual Paulo evangelizou. Porque hoje nós temos avião. Que se eu pegar um avião hoje, em algumas horas eu estou em outro país. Paulo pegava um navio para ir para outro país, passava 3 meses dentro de um navio. 3 meses. Mas Paulo evangelizou o mundo antigo. A Grécia, a Ásia, o Oriente, o Ocidente. Paulo evangelizou o mundo antigo, andando de barco, de navio, um para um lado para o outro. Então Deus enxergou isso e disse, cara, eu vou usar esse cara, porque esse cara é bom. Então entenda, você não é inútil no reino de Deus, porque de fato você tem habilidades, e nós temos que pegar todas as nossas habilidades e entregarmos para o reino de Deus. Então Paulo tornou-se esse missionário transcultural, que teve muito sucesso. Por isso é que carta escrita aos Filipenses, foi Paulo que levou o evangelho, que pregou, que mandou a carta para eles, aos Colossenses, que mais aí? Aos Coríntios, em Atenas, em Éfeso. Paulo, na realidade, ele foi o cara que fez muito mais do que 12. Jesus escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos. Paulo foi um apóstolo fora do tempo, e fez muito mais do que os 12 que Jesus escolheu, porque o cara era fora do comum. E Jesus era muito mais fora do comum do que ele. Olhou para aquele potência desse cara, esse cara tem que fazer parte da minha equipe. Um dia desse eu falando com o irmão aqui, eu disse, meu irmão, eu seria um pastor muito burro se eu não quisesse um cara como você na minha equipe. Uma vez um irmão muito talentoso aqui do galpão disse, pastor, eu vou sair. Eu disse, cara, você pode até sair, mas só vai sair depois de conversar comigo. E esse cara está até conosco até hoje. Eu disse, cara, eu seria um pastor muito burro se eu deixasse você ir embora sem questionar,
sem lutar por você. Mas por quê? Eu disse, porque você é um cara talentoso, cara. E na minha equipe eu quero pessoas talentosas. E a mesma coisa é Deus. Às vezes algum dos que estão aqui, eu vou embora. Aí Deus vai, não, meu filho. O teu talento eu quero para o meu reino. Às vezes eu passo aí no sinal, eu fico vendo aqueles caras ali jogando as facas, cuspindo fogo lá. Eu fico, cara, já pensou esse cara na igreja? Pensou esse cara no galpão aqui, começando o culto aqui, os caras cantando ele. Só põe fogo para cima, jogando as facas para cima. Misericórdia. Eu não estaria nos músicos aqui, né? Vocês iam estar aqui. Só não joga a faca na pregação. Não precisa. Cara, mas eu fico observando esses caras, cara. Esses caras se disponibilizando para o reino de Deus. Já pensou em evangelismo na praça? Aí chega um cara lá, começa a jogar as facas para cima, andar de bicicleta numa roda só. Meu irmão, todo mundo quer ver isso. Aí quando o cara mostrar tudo isso, agora ele vai dizer, cara, eu queria a atenção de vocês para falar um pouquinho de Jesus. Meu irmão, isso é fora do comum. Então vamos orar para toda essa galera que está no sinal aí, se converter, vir para o galpão, a gente fazer evangelismo criativo. Amém ou não amém? Amém. Senhor, manda para cá os caras que cospem fogo, que jogam faca para cima, que andam na bicicleta de uma roda só. Queremos eles no galpão. Vamos fazer evangelismo criativo, meu irmão, vai ser show de bola. Vamos pegar 29 aí, dia de domingo à noite, cada um em um local, e trazer a galera, fazer eles ouvir o evangelho de Deus, porque, cara, vale muito a pena isso. Então, nesse processo que ele agora tornou-se um missionário, o pastor Hernandes Dias Lopes, comentando isso, vai dizer que Paulo, depois desse processo, que ele entregou-se a Jesus, ele vai dizer nos versículos de número... Deixa eu ver qual foi o versículo aqui. Versículo 17, ele vai dizer: nem fui a Jerusalém para me encontrar com o que já era apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Passando 3 anos, fui a Jerusalém, para me encontrar com Cefas, e fiquei 15 dias com ele. Pastor Hernandes Dias Lopes, fazendo um comentário acerca desse texto, ele vai dizer, Paulo se converteu, tornou-se um missionário transcultural, só que depois de 3 anos, ele resolve voltar a Jerusalém. O que era Jerusalém? Ou o que existia em Jerusalém? Jerusalém era o lugar de onde Paulo tinha sido enviado para perseguir os cristãos. Ele volta a Jerusalém, agora não mais como um perseguidor, mas alguém que era perseguido. Mas ele volta para ter com Pedro, ele volta para ter com os discípulos, com os apóstolos. E Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, vai dizer que ele voltou. Ele voltou porque ele precisava resolver alguns problemas que estavam inacabados ali. Ele precisava sentar com Pedro, conversar com Pedro e alinhar-se melhor com ele. E às vezes nós precisamos, eu tratei isso aqui semana passada, domingo. Às vezes nós precisamos parar e voltar para resolvermos alguns problemas que muitas vezes ficaram inacabados. Isso faz parte da nossa construção como cristão. Zaqueu, ele fez isso. Ele disse, eu preciso consertar erros cometidos anteriormente. E é justamente isso que Paulo faz. Depois de 3 anos, ele diz, eu preciso voltar a Jerusalém. Mas Jerusalém, Paulo, lá você é procurado pelas pessoas como traidor. Mas eu preciso voltar, porque tem assuntos inacabados. Tem pontos que estão em aberto. Eu preciso voltar lá, para me encontrar com Pedro e de fato ter um alinhamento com ele. Então entenda, alinhar-se com algumas pessoas, resolver alguns pontos que ficarem abertos, faz parte do processo de amadurecimento da nossa vida como cristão. Alguém esteve comigo essa semana e disse, pastor, aquela mensagem de domingo me acabou. Aquela mensagem de domingo me destruiu. Eu voltei para casa triste, porque foi muito forte o que foi falado. Mas é necessário muitas vezes ouvirmos o que é forte. É necessário muitas vezes sermos confrontados e sermos encorajados a revermos os nossos conceitos, a voltarmos de fato a sentarmos e conversarmos com algumas pessoas. Foi justamente isso que Paulo aqui fez. Sabendo que poderia ser preso lá em Jerusalém, sabendo que poderia levantar-se uma grande perseguição contra ele, mas eu preciso voltar em Jerusalém, porque foi de lá que eu saí, e é de lá que eu preciso voltar para que eu converse com algumas pessoas.
que de fato, nessa noite, o Espírito de Deus possa também fazer isso em nós. Nós somos os missionários da última hora. Nós somos as pessoas que Deus tem levantado nessa cidade para levar a sua palavra, para proclamar o seu reino. Mas eu entendo que vai chegar o momento que Deus vai dizer: meu filho, você precisa levantar-se e voltar para Jerusalém. Você precisa procurar as pessoas, você precisa conversar, você precisa alinhar-se com alguém que de fato saiu e que não deu satisfação. Tendo no gabinete recentemente com um rapaz, ele disse: pastor, eu precisei voltar para minha casa, porque Deus me entendeu, porque Deus me fez compreender que eu tinha saído e tinha deixado algumas coisas em aberto. E no retiro Deus me fez entender que eu precisava voltar como primogênito da minha casa e pontuar alguns pontos lá dentro. Eu achei tremendo a revelação que esse cara teve de Deus. E o mesmo acontece conosco. Há momentos que a gente tem que parar e dizer: bicho, eu preciso. O tempo passou, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas o problema existe e precisa ser consertado. Então Deus mais uma vez fala com você nessa noite, que você entenda que algumas questões precisam de fato ser resolvidas, para que a sua graça e a sua manifestação seja cada vez mais derramada sobre nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Aplaude Jesus bem forte aí. Amém? Que Deus nos abençoe. Meu desejo é que a cada exposição bíblica, Deus ele nos faça crescermos na sua graça e no seu conhecimento. Eu tenho dito aqui sempre: eu não quero ser pastor de uma igreja de oba-oba. Eu não quero ser pastor de uma igreja que quem olha e diga: que galera fraca de Bíblia. Eu quero que quem sente com você entenda: cara, que galera cheia de Deus, que galera que entende as Escrituras. E para entender as Escrituras não existe pregação melhor do que a pregação expositiva. E nós iremos entendendo processo por processo, versículo por versículo, porque Paulo falou isso. E o meu desejo é que quando nós vemos terminar essa carta é uma carta muito forte. Nós vamos ser confrontados de uma forma tremenda. Ó, isso aqui é só a salada de entrada. E quando você chega no restaurante e o garçom: eu vou trazer uma saladinha de palmito para você. Pronto, isso aqui é uma salada de entrada. Mas quando nós chegar no capítulo 2 em diante, meu irmão, segura as pernas, porque você vai ser aconchado pelo oleiro de uma forma tremenda. Quando chegarmos ali nos frutos do Espírito e frutos da carne, meu irmão, infelizmente nós iremos apanhar um bocado. Eu digo nós porque eu faço parte do pacote. Quando eu leio para vocês, eu tenho apanhado o meu escritório primeiro. Mas isso é bom, porque nós iremos crescer com maturidade. Nós iremos crescer com constância espiritual. E eu não quero que nós sejamos uma igreja igual a essa igreja de Gálatas. Eu não quero. Essa igreja aqui é uma igreja, é um exemplo a não ser seguido. Por quê, pastor? Porque era uma igreja inconstante. E eu quero que nós sejamos uma igreja constante, firme, enraizada em Cristo Jesus. Que não duvide do amor dele, que não duvide da existência dele, e que não negue ele por nada, nem por circunstância uma. Quem esteve aqui no culto Next terça-feira? Começou uma série muito top. Eu sempre dizia: é para os jovens, mas eu quero convidar toda a igreja. Cara, foi muito top. Muito, muito top. Então, independentemente da tua idade, vem para o Next terça-feira também, tá bom? Serão mais 3 cultos sobre a igreja primitiva. E a única desvantagem para quem não é tão novo é que não tem cadeira. Então, tu vai ter que sentar no chão. Mas se você precisar realmente, a gente coloca uma cadeirinha. Nossa irmã Helena está ali. Não vou deixar a irmã Helena sentar no chão, de jeito nenhum. Então, aí tem a cadeirinha dela. Levanta mais não, né? Bom, a gente vai ser misericordioso com a irmã. Tem a cadeirinha ali, tá certo? Mas tem sido uma série show de bola, muito top. Foi muito... eu confesso que eu mesmo fiquei surpreendido com o que aconteceu ali na noite do Next, terça-feira passada, porque foi muito, 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 muito bom. Tá bom? Então não perde, próxima terça-feira. Vai passar o videozinho do resto da... Vai? Vamos lá ouvir os...
Uns confiam em seus carros. Fala galera, tudo certo com vocês? Elton aqui mais uma vez para passar os recadinhos da semana. Então fica de olho aqui que essa semana tá cheia, tá? Pois tem um selo em meu peito que clama só. E para começar a nossa programação, na segunda-feira vai ter o retorno do nosso podcast. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve, porque o podcast vai ser ao vivo lá, tá? Na segunda-feira à noite, a partir das 19h30. Na nossa terça-feira aqui, nós temos mais uma vez o nosso Next Koinonia, tá? Aqui mesmo, no nosso galpão, aqui no primeiro andar. E dessa vez a gente vai começar com uma série, tá? A gente vai começar com a série da Igreja Primitiva. Então, chama teu amigo, chama teu vizinho, teu parente, teu primo, enfim, e vem adorar o nome do nosso Senhor junto conosco, tá? Mais uma vez eu reforço, é um momento de adoração íntima, um momento onde a gente vai mais uma vez aprender da palavra de Deus ao começar com essa série, tá certo? Então não fica de fora, fica ligado aí. Na quarta-feira, aqui no nosso galpão, a gente tem o nosso Servant School. Então você que é aluno, tá, desse curso que a gente tá tendo aqui junto com o pastor Paulinho, você não pode ficar de fora. A partir das 19h30 a gente já vai começar a nossa aula, tá certo? Não chega atrasado, que é pra gente poder aproveitar melhor da nossa aula, tá certo? E a gente poder compartilhar mais esse momento e aprender muito mais, que a aula seja bem mais proveitosa, tá certo? Não fica de fora. Você que é aluno do Servant, não fica de fora. Na nossa quinta-feira aqui, a gente tá dando continuidade ao nosso culto de exposições bíblicas, tá? A gente tá estudando o livro de Gálatas, a gente já tá indo pra nossa terceira semana, então se você está acompanhando esse culto de exposições bíblicas, você não pode ficar de fora, tá certo? Às 20 horas aqui, a gente tem um momento de louvor, que é mais resumido um pouquinho, para a gente poder dar prioridade à palavra, tá certo? Então, chega cedo, não fica de fora, participa do louvor, mas vem com o intuito de aprender e de mergulhar mais na presença do nome do nosso Senhor Jesus através da sua palavra, tá bom? Não fica de fora. Na sexta-feira, a gente tem aqui no nosso galpão o Chá com Elas, tá certo? A partir das 19h30, aqui mesmo no nosso galpão, aqui no primeiro andar, tá certo? É um evento organizado pelas mulheres do nosso galpão, para as mulheres do nosso galpão. Então, assim, também não é exatamente só para elas. Se você quiser convidar sua prima, sua amiga, enfim, toda a sua família para vir passar essa noite de adoração junto com as mulheres da nossa igreja aqui, você está bem convidada, tá certo? Então, a partir das 19h30 aqui na sexta-feira, tá bom? Não fique de fora. No sábado aqui a gente tem duas programações, tá certo? Então, a gente tem à tarde, tem o Vem, que é o Visão Evangelística do Mais Um, que é um projeto social que a gente tem aqui, que a gente prepara o alimento e leva para uma comunidade carente. Então, se você quer ajudar, quer ser um contribuidor, fala com o Klein ou com o Gabi, que elas vão te auxiliar e vão te direcionar como você pode estar ajudando, tá? Seja financeiramente, seja com seu tempo, seja entregando lá, enfim. Fala com elas duas que elas vão te auxiliar e você pode nos ajudar com esse projeto social, tá certo? Já à noite, a gente está tendo uma série de PGs na cidade de Vertentes. Então, durante 4 semanas, a gente está indo lá todos os sábados para poder fazer essa implantação lá. E fica ligado nos grupos, que a gente sempre coloca uma listazinha lá, para se você quiser ir, você coloca lá o seu nome. A gente sai daqui do nosso galpão a partir das 6h30 da noite, tá? Às 18h30. Então você não pode ficar de fora. Se você gosta de PG, se você gosta dessa questão mais missionária, de sair da sua cidade e levar a palavra de Deus em outras cidades, não fica de fora, tá certo? Fala com o pessoal, fica de olho nos grupos, que você pode estar colocando seu nome lá, e a gente tá saindo aqui do galpão às 18h30, tá certo? E para finalizar a nossa semana, nós temos aqui o culto do domingo, tá? Um culto onde você pode chamar toda a sua família. É um culto onde a gente passa um tempo adorando o nome do nosso Senhor Jesus junto com o Ministério do Louvor. A gente aprende da palavra, a gente ora, enfim, a gente se alegra, a gente chora, enfim. Se você faz parte da nossa comunidade aqui do Galpão, você pode convidar outras pessoas também. Chama mais um e vem. Agora tem um detalhe, a gente já tinha salientado para vocês, mas o nosso culto agora está começando a partir das 19 horas, tá certo? Então, não fica de fora, chega mais cedo um pouquinho, para você conseguir sentar mais na frente e você conseguir adorar o nome do nosso Senhor Jesus livremente, tá certo? Não fica de fora. Então, só recapitulando para vocês aqui, na segunda-feira nós temos o nosso podcast, então fica de olho nas nossas redes sociais, lá no canal do YouTube, tá? Na terça-feira nós temos o Next Koinonia, a partir das 20 horas aqui no nosso galpão. Na quarta-feira nós temos o Servant School, então se você é aluno do Servant School, você não pode ficar de fora aqui no nosso galpão a partir das 19h30. Na quinta-feira nós temos o culto de exposições bíblicas, tá certo? A partir das 20 horas, não fica de fora. Na sexta-feira nós temos aqui o Chá com Elas, a partir das 19h30, também aqui no nosso galpão. No sábado nós temos duas programações, nós temos o Vem, que é o projeto social, e nós temos o projeto de PG lá em Vertentes, tá certo? E no domingo o nosso culto para a família, tá certo? Então esses foram os recados para você. Não fique de fora da nossa programação. Valeu! Em tudo somos
somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Igreja, pegou em vala. Galera, mais final de culto, algumas informações ainda. Amanhã vai ter aqui o culto radical, tá bem? Não é programação nem liturgia nossa, é do pessoal do Impacto Radical. Mas se você quiser vir, pode vir cultuar a Deus com eles, amém? Domingo pela manhã, é no lugar do chá, né? Não vai ter o chá, aí vai ter esse culto radical. Então quem quiser vir, pode ficar à vontade. Domingo pela manhã também tem o devocional com os jovens lá no Parque Florestal. Depois procura Catarina, irmã Catarina aqui, e para saber mais ou menos os horários e tudo certinho. Amém? Informação sobre os casais foi dada aqui, né? Próximo sábado, procura o irmão Anderson aqui. Você é casado ou vai se casar? Tem umas reuniões maravilhosas. Os noivos, então, os que vão se casar, então, venha para a reunião de casais. Igreja, vamos colocar sobre nossos pés. Pessoal, agora eu tenho um pedido para fazer, e encarecidamente, nós vamos orar agora por Raizel, certo? É Reisel, né? Reisel, Mateus Reisel. Ele está bastante enfermo, agora nesse momento ele está lá no hospital, está séria a situação dele. Então, vamos orar por Deus, vamos orar para ele, interceder a Deus pela vida e pela saúde dele. E também vamos orar agradecendo pelo culto de hoje. A gente já faz uma oração só, amém? Oremos todos. Deus amado, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa noite que Tu nos colocaste aqui em Tua presença, Deus. Somos gratos, Senhor, pelos louvores entoados. Somos gratos mais ainda, Senhor, pela palavra que Tu falaste conosco, Senhor, através do Teu servo, Pai. Que ela seja aplicada em nossos corações e que venhamos a praticá-la, meu Pai, para que sejamos pessoas melhores para Ti, Senhor. Deus, nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, Deus. E também viemos aqui, Senhor, Te apresentar o Teu servo Reis, Senhor, a Tua criatura, meu Pai amado, que agora se encontra no hospital, Senhor. Tu sabes, Senhor, a situação dele. Tu sabes, Senhor, o que é que ele vem passando fisicamente, psicologicamente. E te pedimos, Senhor, que o Senhor vá ao encontro dele, onde ele está lá agora, e vá com cura, meu Pai amado, que o Senhor retire ele dessa situação, Senhor. Nós cremos no Teu poder e cremos, Senhor, na cura, meu Pai, mas que seja feita a Tua vontade e não a nossa, Deus. Mas te pedimos, Senhor, encarecidamente, meu Pai, e te apresentamos a vida dele, Senhor. Deus, leva-nos em paz, Senhor, até os nossos lares. Que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que não sejamos atingidos, Pai. Nos cubra com Teu sangue, abençoe a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Em nome de Jesus, amém. Aperta a bênção. Estenda as mãos, vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre, e todos digam...